Hoje nós vamos falar do clamor de um profeta, talvez que você não conhece muito, Miqueias. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu vou fazer uma leitura e depois nós vamos passar um pouco sobre a história de Miqueias e de que maneira Miqueias clamava a Deus, um homem chamado por Deus, um homem simples, um homem que veio do interior, ele não pertencia às grandes cidades, ele era alguém, vamos dizer assim, da roça, ele frequentava um ambiente onde, sem dúvida nenhuma, havia muita fragilidade em relação à necessidade, mas a maior necessidade que ele dizia era: vocês precisam de Deus, o Senhor é necessário. Tanto que a palavra do Senhor diz que o nome de Miqueias significa quem é como Yahvé. Quem é como o Senhor? É isso que significa Miqueias. Ele dizia: quem é como o Senhor? A sua vida ilustrava através daquilo que ele estava proclamando, a necessidade de clamarmos ao Senhor. Miqueias capítulo 6, de 1 em diante. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com o que apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom? E que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E ele declarou: ó homem, o que é bom? E que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o desejo do profeta para o povo. Ele está justificando que Deus fez tudo para Israel, fez tudo para Judá, fez tudo para o seu povo, porém eles negligenciaram o Senhor. E deixaram de viver a presença de Deus no povo como uma referência de vida. Deixaram de buscar ao Senhor para que, através do Senhor, continuassem a viver as bênçãos. Mas o povo sumiu da presença de Deus. Não sumiu apenas fisicamente, mas espiritualmente deram as costas ao Senhor. Continuavam muitos praticando sacrifícios, mas os sacrifícios não eram um desejo de adoração, mas, quem sabe, apenas uma religiosidade nos corações. É uma das coisas que nós temos que aprender no início de Miqueias, é que o profeta está falando para um povo que está de uma parte disperso de Deus, outra parte realizando os cultos a Deus, mas esse culto era religioso, quer dizer, não mexia e não transformava os corações. Muitas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui não numa proposta apenas de aprendermos, mas de sermos transformados. Você tem que sair da escola bíblica dominical, do culto, do domingo, sendo uma pessoa mais transformada em Cristo Jesus. Esse é o desejo. Você sai amando mais, agindo mais com misericórdia, vivendo mais perto de Deus. Esse movimento que diz que a gente se perdeu em relação à nossa experiência espiritual com Deus, ao ponto em que a gente questiona Deus, mas não sabe agradecer e não sabe trazer a lembrança, a importância de Cristo Jesus na nossa vida, tem feito muito mal. Por isso a igreja ainda é um sinal de que nós estamos ouvindo este clamor, ao clamor do Senhor Jesus, chamando a minha e a sua atenção para nos voltarmos para Ele. O clamor do profeta é por justiça em tempos de ganância e corrupção. É por consolo em tempos de sofrimento e desesperança.
por arrependimento em tempos de religiosidade sem transformação. Esse é o mesmo clamor de hoje. Hoje nós também clamamos por justiça em tempos de ganância e corrupção, sim ou não? Sim ou não? Nós não clamamos por consolo em tempos de sofrimento e desesperança? Nós não clamamos por arrependimento genuíno em tempos onde que a religiosidade parece que não gera transformação? Lógico que sim. Esse é o nosso desejo. Por isso nós clamamos, por isso nós abrimos o nosso coração a Deus, para que a nossa inconformidade, não é isso? A inconformidade como tema de missões não é uma inconformidade em relação a falar de Jesus. É uma inconformidade de ver um mundo disforme sem a presença de Jesus. E a igreja é aquela que vai levar Jesus para tirar essa imagem que o mundo tem distorcida de que sem Jesus dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Nós temos que estar inconformados com aqueles que dizem: eu não preciso de Deus, não preciso de Jesus, não preciso de salvação, não preciso participar de uma congregação como igreja. Não estou dizendo que aqui seja um objetivo exclusivo e único, mas quando eu falo de igreja, é aquele sentimento de estar junto num ambiente onde que eu vou poder aprender, vou poder ensinar, vou poder compartilhar a palavra com iguais. Esse é o sentimento da igreja. Então esse ajuntamento é necessário. Ele é um ajuntamento de confronto. Participar da escola bíblica dominical não é simplesmente para dizer assim, é o que eu penso, o que eu não penso. Não, é para ouvir o que os outros pensam e falar para ele: olha, a gente pode até divergir em algumas coisas, mas nós amamos a Jesus e vamos em frente. Agora, o problema é que quando a gente não aceita que o irmão fale, sai fora e fala: não, nós nunca vamos conviver juntos. Sabe por quê, irmão José Roberto? Você tem um pensamento, eu tenho outro. Nós nunca vamos caminhar juntos. Eu fico preocupado que quem vai para o céu? Se é ele ou se sou eu. Porque se eu não convivo com ele, não aprendo a conviver com ele, não aceito a divergência, na hora H Deus vai falar assim: e agora? E quem que eu levo? Eu prefiro que vá os dois, mas para viver os dois, não é um problema de cima, é um problema de baixo. É um problema daqui, de eu chegar e falar assim: irmão Zé Roberto, tá certo. Eu entendo isso, o irmão entendo isso, mas é tão bom. Vamos acertar isso aí num café gostoso da manhã, juntos compartilhando a palavra. Tem tanta coisa que a gente se atrai, tem tanta coisa que a gente se aproxima em Cristo, tem tanta coisa que a gente cresce em Deus. Por que eu vou ficar pensando em algumas coisas que às vezes não é tão necessário? Principalmente na comunhão, certo? Não é assim? A gente pode chegar na mesa, às vezes não tem a salada, mas tem carne. E às vezes não tem carne, mas tem uma outra, né? uma lasanha. Você viu? Satisfaz da mesma maneira. O evangelho tem que ser vivido isso na comunhão. Por isso que nós sabemos que cada um muitas vezes tem a sua interpretação em relação à vontade de Deus, mas nós não podemos divergir daquilo que vemos em relação às calamidades, as injustiças e a falta de transformação nas pessoas. Então, Miqueias é esse homem que está bradando para as pessoas. E hoje nós vamos olhar para a história de Miqueias e vamos tirar algumas condições ou observações do que acontecia lá e que podemos trazer como aprendizado para o nosso tempo. Então, Miqueias capítulo 2, versículo 1 e 2. Primeira observação: haverá sempre uma sociedade doente, egoísta, corrupta, que despreza a Deus e a sua vontade. Vamos ler 2, 1 e 2. Ai daqueles no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva, o praticam porque o poder está em suas mãos. Versículo 2. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Olha só. Então, ainda estamos nesse tempo. Sempre vai haver na sociedade, uma sociedade doente, pessoas egoístas, corruptas, que exercem o poder para si mesmos. É interessante que às vezes nós estamos tentando olhar para aquilo que estamos vivendo e a nossa maneira de olhar, ela não passa por uma reflexão de transformação, mas apenas por uma inquietação. Nós podemos transformar essa sociedade.
Nós podemos reagir diante dessa visão. Ninguém precisa mais falar para nós, Miqueias está falando isso há cerca de 3.000 anos atrás, que existe uma sociedade, uma crise no meio da sociedade, seja ela política, seja ela governança, em todas as áreas, há, sem dúvida nenhuma, um sentimento de doença, egoísmo e corrupção. O problema é que toda vez que nós entramos para criar uma nova expectativa, o que acontece? Hein? O que acontece, por exemplo? Vou dar um exemplo fácil. Quando um cristão resolve entrar na política, a política, em vez de ele mudar a política, o que acontece? A política muda o cristão. Ué, não entendo isso. Que tipo de gente é isso? Em vez da gente não mudar a realidade muda a gente. Sabe aquela história? Eu vivi numa família onde meu pai era muito bravo, minha mãe não me amava, aí eu caso, aí constituo família. Vai fazer a mesma coisa? Ué, você casou, constituiu família, para que no meio agora da família não traga aquilo que você viveu do seu pai e da sua mãe. Mas não é isso que a gente vê na sociedade. A gente reproduz o mal, a gente não reproduz o bem. Miqueias está falando, a sociedade, o ajuntamento de pessoas, é necessário viver a presença de Deus. Por quê? Porque sem Deus a sociedade adoece, se transforma em egoísta, é corrupta, e eles desprezam a Deus e a sua vontade. E sempre vai ter pessoas por trás. A gente fala que o sistema é corrupto, certo? Mas quem governa o sistema? São pessoas. O sistema não é como diz agora, está na moda, né? Um artificial, como é que chama? Inteligência artificial. Né? Não, existe uma inteligência artificial. A igreja é corrupta. Quem transformou a igreja em corrupta? O líder, o pastor, não sei, profeta, apóstolo, seja quem for. Alguém corrompeu. Então nós não podemos esquecer que Miqueias, ele está olhando a sociedade, está dizendo assim, olha, mas infelizmente, as pessoas que estão lá, elas estão a serviço delas mesmas, e não a serviço das pessoas. E isso é para nós também, certo? Nós constituímos família para sermos bênção na família, certo? Por exemplo, eu casei com a Vívia, está filmando? Ai, meu Deus, vai chegar na minha sogra isso. Casei com a Vívia e prometi fazê-la feliz. Sim ou não? Sim ou não, os casados? Então a responsabilidade é fazer feliz. Olha. Agora, quem vai fazer ela infeliz? É o sistema. Não, olha, o mundo não. Sou eu, a responsabilidade é minha. Eu é que vou fazer, através da minha vida, no casamento, a minha esposa feliz. Não existe aquela história, não, eu vou dar uma roupa para ela. Pode dar, levar para o salão, oferecer viagem. Isso também ela vai ficar muito feliz. Mas mais feliz ainda é se você ter uma postura de ser aquele que vai ser o porta-voz dessa interferência no sistema. Porque família é muito difícil, sim ou não? Família está sofrendo, mas não a nossa. Nós temos Jesus, louvado seja o Senhor, amém? Nossa, vi pouco amém, mas amém. Né? A nossa família, sem dúvida. Olha, você tem que olhar e falar, você quer uma família feliz? Venha na minha casa, venha conhecer eu, minha esposa, meus filhos. A gente tem umas briguinhas de vez em quando, mas é muito feliz. Não existe nada, como o Miqueias está dizendo, que não seja na busca de um objetivo melhor, buscando a perfeição, do que através de Cristo Jesus. Então, quando a gente pega Jesus e leva conosco, aonde nós chegamos, há uma possibilidade de transformarmos o ambiente onde nós estamos. Por quê? Porque nós somos saradores, curadores, não somos doentes, não somos egoístas e não aceitamos corrupção. Você aceita corrupção ou não? Você não aceita se alguém fala assim, passa aqui na minha frente, passa, você passa. Dá R$10 aqui, passa na minha frente. Você é alguém que está fraudando o outro para que você seja o beneficiado? Então, se você está vivendo isso, você continua precisando ouvir a mensagem de que Deus está chamando homens, mulheres, jovens, adultos, crianças para fazerem a diferença numa sociedade doente, egoísta e corrupta. Segunda coisa que nós vamos ver em Miqueias,
Capítulo 3, versículo 2 e 3. Capítulo 3 de Miqueias, versículo 2 e 3. Diz lá: os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela e com a carne no meio do caldeirão. Vivemos, meu amado, tempos de inversão de valores, onde o mal tem gerado paixões e a cobiça pisa em tudo e em todos. Essa é a mensagem de Miqueias. As pessoas servem para nós nos alimentamos dos outros. Nós queremos tirar as coisas dos outros. Há no nosso coração uma inversão, em vez de queremos o bem, nós nos satisfazemos com o mal. É mais ou menos assim, se está todo mundo doente, beleza. Agora, se está todo mundo são e eu doente, eu fico olhando, por que eu, Senhor? Por que eu? Isso é uma inversão de propósito. Por que a gente se alimenta de ver a desgraça dos outros e não se alegra com a bonança e as bênçãos dos outros? Miqueias está falando isso para o povo. O povo, infelizmente, ainda continua invertendo os valores de bem e do mal. E principalmente, meu amado, numa sociedade, que nós sabemos isso, que é uma sociedade de comparação. Sabe que o que nos está fazendo infelizes é quando nós comparamos as coisas. Esse final de semana fiquei chateado. Meu vizinho comprou uma Mercedes, 0. Falei, tá vendo, Deus? Estou pagando o meu parcelado aí, 2014. Como é que a pessoa chega com uma Mercedes 0? Parou assim e falou para mim assim, tá tudo bem? Eu falei, para você, tá tudo bem. E aí eu chego magoado. Por que eu fico magoado? Porque, infelizmente, a alegria de alguém, entre aspas, no meu entendimento, que não tem Deus, é maior do que a minha. Mas qual o problema? Já imaginou a benção de chegar e falar, meu querido, você comprou uma Mercedes, mas Deus é bom demais, né, rapaz? Deus deu essa graça para você. Vamos orar abençoando esse carro, que Deus dê para você ainda muito mais, que você se alegre em Deus, que você viva diante de Deus, Deus prospere cada vez. O vizinho vai ficar assim, até meio bobo. Porque o vizinho acha que do lado dele só tem gente de olho gordo. Já ouviram essa expressão? Já viram ou não? Tinha alguns que plantam na porta da casa aquelas folhas para não dar mal olhada. Tem mal olhada no meio cristão? Tem, irmãos? Não. O irmão fala, tem bom olhado. Bom olhado não tem, mas mal olhado. Será que Miqueias está tentando levar as pessoas a entender o seguinte, que mesmo que as coisas estão acontecendo contrárias, mas o bem sempre vence. Nós temos que entender o nosso coração, que muitas vezes cobiça aquilo do outro como aquilo fosse essencial para a nossa vida. E não é. Ou somos pegos de surpresa muitas vezes de a pessoa passar assim com aqueles 2 cachorros lindos, maravilhosos, cheio de pelo. Como é que chama aquele cachorro? Caro. Então, no meu condomínio tem alguns ali. Não é nem o Golden, é um outro pequenininho. Lulu, uns Lulu da pequenininha. Custa caro, 10. A gente passa assim, o vizinho passa e fala, tá vendo? Bonitinho e tal, mas vai dar um prejuízo para ele. Isso vai gastar com banho, isso vai ficar doente. Isso só dá desgaste. Bem feito. Eu não tenho, mas ele, vai dar... Você pensa assim? Às vezes eu sou pego assim. O irmão no mercado, um dia eu estava no mercado, Renato, o cara tirou uma peça de contrafilé da geladeira e pôs assim, falou, vou fazer churrasco. Falei, bem feito, vai ficar o tempo todo no fogo, vai servir os outros e ainda não vai comer. Bem feito. Maldade no coração. Você consegue muitas vezes entender o que Miqueias está falando? Porque o problema não estava simplesmente no que está acontecendo lá fora, mas é o que lá fora pode estar produzindo dentro de nós. O que produz dentro de você? Lá fora pode produzir tudo de ruim, não tem problema. Olha o que ele está falando. Os homens só estão querendo comer os outros homens, passar por cima e destruir as pessoas. As pessoas são apenas massa de manobra, elas têm que satisfazer a minha vontade. Né? Na realidade, o frentista seu irmão é um frentista. Não, ele é o seu irmão, é que ele não sabe ainda.
O padeiro é seu irmão ou é um padeiro? Não, ele é o seu irmão, mas ele não sabe ainda, é preciso descobrir. Ele está ali ainda, não sabe. Você, quem que vai revelar ao frentista, ao padeiro, que ele é seu irmão? Quem vai revelar? Hã? Você. A prostituta, ela é prostituta ou é sua irmã? Porque se ela for prostituta, você não vai chegar nem perto. Agora, se for sua irmã, que não sabe que é sua irmã, aí você tem que falar, ei, você precisa mudar de vida. Porque como você é filha de Deus, você não pode viver essa vida assim. Então o que Miqueias está falando, porque gera uma revolta. Você pensa um povo oprimido, um povo injustiçado, tem que olhar para aquelas pessoas e não pode odiar. Tem que clamar por justiça e dizer, Senhor, tem misericórdia, mas o meu coração não vai chegar no nível de que eles estão. Problema nosso, meus amados, não é o que está acontecendo lá. É o que está acontecendo lá, poder invadir aqui e fazer a minha vida igual. E aí muitas vezes acontece isso conosco. Nós temos permitido que o mal que está fora invada a nossa vida. Ao ponto em que a gente começa a agir na mente e no coração com a mesma perversidade. Já aconteceu isso com os irmãos? Só um exemplo. É que eu gosto que filme, mas eu tenho medo que eu fale que pode dar prisão, mas hoje tem 2 advogados aqui. O Gamaliel não veio, então mandou 2. Então, sabe aquele que você está vindo para a igreja, e está vindo aqui, tem um movimento tudo parado da igreja, você fala, puxa, está atrasado, nossa, Jesus, o trânsito não vai. Aí você passa, aconteceu isso comigo semana passada, aí você passa, tem alguém encoberto com aquela lona brilhante, né? Faleceu num acidente, você passa e fala, nossa. Aí você chega na igreja, eu quero dar um testemunho, irmãos, quer dizer para você, foi um livramento. Sabe por quê, irmãos? Era eu que podia estar lá, mas Deus me livrou, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Que amém o quê, irmão? Alguém morreu lá. Você foi privilegiado porque não foi você. Fala isso para Jesus. Jesus, quero agradecer ao Senhor, porque o outro morreu, mas eu não. Jesus fala, pera um pouquinho, eu gostaria que no mínimo você chegasse diante de Deus e falasse, Senhor, tenha misericórdia dessa família, abençoa o Senhor para que esse momento de tragédia seja um momento de encontro com o Senhor. Chegasse na igreja, irmãos, eu queria pedir oração, que eu vi uma família, eu não conheço, mas estão em prantos, porque o seu marido, seu filho, não sei, estava morto ou estava vindo para cá. Porque no passado a gente agradecia essas coisas, cansei de dar glória a Deus por situações onde que o outro sofre e não eu. Seria muito melhor eu, sim ou não? Estava vindo para a igreja, pastor batista vindo para a igreja, sofre um acidente, um maluco passa por cima dele, ele morre. Amém, irmãos? Não, quero ouvir um amém, vai, amém? É muito melhor eu, irmãos, porque eu morri e fui para onde? Fui para onde? É o meu sonho, desejo de eu e seu, é a promessa que eu e você queremos. Muito melhor seria eu ter morrido lá e alguém passar de lado e falar, nossa, rapaz, a vida não significa nada, né? É verdade. Você já foi num enterro? A vida não significa nada. A gente precisa voltar para Deus. Preciso, porque é só Deus, é só Deus. Coitado, pastor, estava indo para a igreja. Ó, a vida é só com Deus. Vamos voltar para Deus. Já valeu a pena eu ter morrido. Você não pensa assim ou não? É muito melhor um crente que morre numa tragédia, porque através da tragédia a gente pode levar outros para o Senhor Jesus. Agora, aquele que morreu sem Jesus, puxa, qual a esperança dele? Miqueias está dizendo isso. Não deixe que as coisas lá de fora contaminem o seu coração, para que você possa, quem sabe, viver essa mesma realidade de observação do mal, não na realidade visível, mas na realidade emocional do seu coração. Terceiro, Miqueias 3:11 vai falar sobre a justiça dos homens, é subornável, pois seu propósito é lucro, vantagens, por isso perseveram, pervertem a lei. Olha lá, 3:11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobreviverá. Parece que eu estou vendo matéria da Gazeta. Domingo, a Gazeta colocando uma palavra para as autoridades, dizendo, por acaso não é isso que vocês fazem? Por acaso não é dessa maneira que vocês agem? Por acaso não é assim que as pessoas estão fazendo? Não é assim que a liderança está fazendo?
Já falei para os irmãos, pastor hoje sofre demais. Tempo atrás fui fazer um financiamento, falei, o que com a sua profissão? Ele falou, falei, pastor. Ele falou, não vai aprovar não, hein, pastor? Falei, mas por que a gente paga direitinho? Ele falou assim, ó, a maioria não paga. Falei, nossa, então tá difícil a classe. Tá difícil a gente assimilar aquilo que a Bíblia diz com relação a vivermos diante de Deus, a justiça em relação a uma caminhada tranquila. Não, nós pervertemos a lei. Fazemos as coisas acontecerem em que eu não vou ser atingido, eu vou dar o meu jeito no jeitinho. Já viu essa maneira? A gente dá sempre um jeito no jeitinho. É o que está dizendo aí isso. As pessoas se subornaram, perderam o propósito pensando apenas no lucro e nas vantagens. E é isso que acontece, mas eu estou falando olhando para a minha vida. Muitas vezes, eu estava preparando esse texto, fui anotando quantas coisas erradas que às vezes a gente faz. Senhor, que isso não aconteça nunca mais na minha vida. Aquilo que eu fiz, peço perdão. Porque tem algumas coisas, Senhor, que eu posso reparar agora. Tem coisas que eu não consigo reparar, mas eu preciso pedir perdão. Capítulo 7, versículo 3, Miqueias vai bradar um clamor por causa do governo. Miqueias 7, 3. As suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Olha só que triste, meu amado. O governo visa apenas o poder e os seus corações maquinam mal contra o povo que sofre por uma má gestão. É isso que nós estamos vivendo aí, meus irmãos. Temos uma eleição pela frente. A eleição pode mudar? Não. A eleição pode, sem dúvida nenhuma, passar pela nossa vida um crivo de mais oração e mais clamor. Para que Deus coloque pessoas que façam com que o povo, aqueles que mais sofrem, sejam alcançados pela gestão. Essa semana eu vi, nós estamos discutindo, o governo está discutindo para mandar milhões ou bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Veja no seu Google, na sua casa, quanto o governo gastou esse ano com a Lei Rouanet. Veja lá. Veja quantos bilhões foram gastos esse ano com a cultura e você vai ver por que precisa ajudar o Rio Grande do Sul. Não estou dizendo que não precisa gastar com a cultura, mas veja a discrepância. Às vezes acontece isso conosco também. Nós gestamos mal a nossa vida com Deus e queremos que a nossa vida seja uma vida pautada naquilo que queremos dos outros e não para nós. Então você precisa adquirir hábitos na sua vida para que o seu coração possa viver as coisas boas. Por isso que nós ofertamos, por isso que nós temos campanha de missões, por isso que nós temos campanha da igreja, por isso que nós levantamos mantimentos, por isso que nós podemos ajudar o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul precisa, mas nós também precisamos exercitar de que aquilo que é meu não é meu. Já preguei isso para os irmãos. Quando eu tiro o que não é meu, quem pega o que é seu do outro é ladrão, certo? Então eu peguei o que é do outro para mim, eu sou ladrão. Quem dá o que tem para o outro é generoso. Agora nós fazemos muito mais que isso. Nós não apenas damos para as outras pessoas, mas damos um sentimento que é para nós mesmos. Isso é um servo de Deus. Nós não damos na expectativa de agirmos apenas na generosidade. Nós fazemos porque entendemos que aquilo que vai abençoar lá, vai abençoar cá, na minha vida. Então essa é a maneira. E Miqueias está ensinando as pessoas exatamente sobre isso, que os corações maquinam o mal e eles esquecem que um dia vão prestar conta ao Senhor Jesus, viu? Você pensa que essa demanda toda de saúde, essa demanda toda de crise, as pessoas que estão no governo vão passar desapercebidas? Não, eu quero ser vereador. Esses dias alguém falou para mim, não, quero ser vereador, eu vou ser me candidatar. Eu falei, ótimo, você vai, espero que você faça um bom mandato, mas saiba que se você não fizer nada, Deus vai requerer de você as demandas que a política deveria fazer. Deus vai requerer de você. Não se preocupa, não, irmão, está em paz, né? A casa do Senhor é livre para que a gente possa ter essas coisas.
Mas você está preparado para isso? Nós temos uma empresa, nós temos uma escola. Você está preparado para que a escola seja bênção nas pessoas? Não, senão eu vou passar por cima das pessoas para me favorecer. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Nós temos que entender que aquilo que está nas nossas mãos pode ser bênção na mão das pessoas. Pode não, precisa muitas vezes ser bênção. Nós precisamos exercitar no nosso coração a mordomia, que eu não sou dono de nada, mas Deus é dono de tudo, inclusive aquilo que eu acho que é meu. Quinto e último lugar, eu quero encerrar. Miqueias 3, do versículo 5 em diante, eu vou ler só o versículo... eu vou ler tudo para os irmãos verem, isso aqui é para nós. Miqueias está falando, e a religião? E a memorial, como é que está? Os líderes da igreja, como é que estão os ministérios? Como é que estão os irmãos da memorial? Como é que estão os crentes da memorial? Versículo 3 e 5 em diante. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Preste bem atenção. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Versículo 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isso, vós cabeças de Jacó e vossos chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. E edificais a Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobreviverá. Olha que coisa interessante, ele está falando aqui como é que estamos nós. Como é que estamos nós, os profetas de Deus? Todos nós somos profetas e sacerdotes. Todos nós temos uma responsabilidade. Será que nós não estamos maquinando a verdade por interesses de uma pseudo-fé, de uma fé mentirosa? Será que nós estamos realmente pervertendo o evangelho através de uma expectativa de uma fé que na realidade nem nós cremos? Porque eu não sei se você percebe, o mundo sabe, meus irmãos, se nós somos alguém de Deus ou não somos de Deus. Você quer descobrir se você realmente exala o bom perfume de Cristo? Pergunte para as pessoas que estão andando próximo de você. Veja se elas olham em você e veem em você uma verdadeira fé, um verdadeiro amor, uma verdadeira esperança em Jesus. Porque nós estamos vivendo tempos onde que, infelizmente, a verdade do evangelho está muito superficial. A pessoa está aqui em cima falando do evangelho, amanhã está lá fora da igreja, vivendo no pecado, como se nunca tivesse ouvido a palavra. 2 estatísticas a semana saiu de novo, péssima. A igreja que mais cresce no Brasil é dos desigrejados. É aqueles que estão fora da igreja. Sou contra isso. Não existe desigrejado. Existe alguém que está em conflito com ele ou com Deus. Porque quem está em paz com Deus e com ele está na igreja. E é triste quando a gente vê pessoas com crise de fé. E a outra estatística é que, infelizmente, ainda nos nossos presídios, 60%, 70% dos que estão ali já estiveram na igreja ouvindo uma palavra do pastor, da sua mãe, conviveram com o evangelho perto deles. Que triste quando a palavra de Deus não causa nenhum efeito em nós e nós maquinamos a verdade. E, meu amado, e a internet faz muito isso, né? A internet propõe uma vida muito falsa, fake, hoje em dia. Eu pergunto, a Memorial é uma igreja fake? Ou é uma igreja de verdade? Tem uns títulos agora, né? Esta é uma igreja que ama. Eu fico muito preocupado com isso. Esta é uma igreja que se importa. Oh, esta é uma igreja que agrada a Deus. Temos muitos títulos, mas será que esses títulos realmente representam aquilo que o Senhor espera de nós? Se você pudesse dar um título para a sua vida diante de Deus, você diria isso: aqui está um homem que agrada ao Senhor, aqui está uma mulher que faz tudo para agradar a Deus. Será que é isso mesmo?
Jeremias 33:3 já dizia: clame a mim e eu te responderei. Miqueias é um profeta menor, escreveu pouco. Jeremias já escreveu muito, mas o clamor dos dois era o mesmo, de que a presença de Deus no meio do povo causasse uma transformação da mente. Porque salvação é metanoia. Está lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século. O salvo é o inconformado com esse século. Desde a mensagem de Jeremias, desde a mensagem de igreja. E a igreja não pode mudar o sentido real da vida cristã sem experimentar de fato aquilo que Deus espera de nós. Miqueias 7:7, olha o que Deus espera de nós, para encerrar. Miqueias 7:7, olha o que Deus espera de nós. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E olha o que esperar de Deus, 7:19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Essas são as duas expectativas. Fazer com que a minha vida seja uma vida de referência, de agrado ao Senhor, pelas minhas atitudes, pelos meus procedimentos, pela minha transformação, na certeza que através disso Deus vai aniquilar as nossas iniquidades, pagou na cruz o nosso pecado e nos proporciona a bênção através de Cristo Jesus. O clamor do profeta era pela vinda do Messias, Cristo Jesus. Meu amado, Jesus já veio. E o nosso clamor agora é para crermos que Ele está no meio de nós. Nós vamos ouvir um solo. Quero repetir de novo, você não guardou nada do que eu falei? Quero que você pense isso, que no passado os profetas clamavam pela vinda do Messias. Ora vem, Senhor Jesus, e Ele veio, nasceu, viveu e morreu. Sabe qual deve ser o nosso clamor hoje? Clamor para que verdadeiramente creamos que Ele está no meio de nós. O Senhor está no seu meio, o Senhor está em você, Jesus está vivendo ao seu redor, você tem a nítida certeza da presença de Jesus, Ele já veio. Ele não é mais algo a ser buscado. Senhor, o Senhor me abandonou. Não, o Senhor já está no nosso meio. O Senhor já veio, Ele revelou através da sua vinda, da sua morte, deixou o seu Espírito Santo para que jamais sentíssemos a sua ausência. Então o seu clamor deve ser um clamor para um Deus que está no nosso meio, pronto a ouvir e a responder a sua oração.